Boa noite, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Está começando nesse momento mais uma live do projeto Em Preto e Branco. Eu peço desculpas, o nosso amigo Mário ainda não tem entrado, está tendo um pequeno problema técnico, então ele vai entrar no decorrer da nossa live. E já o pessoal, daqui a pouquinho também começa a chegar, os primeiros segundos da nossa live no ar aqui na nossa página no Facebook. Então, hoje, dia 21 de outubro, 8 horas, 6 minutos, 20 graus a temperatura de primavera aqui em Porto Alegre. E hoje a live do projeto Em Preto e Branco traz um assunto muito bacana, um assunto muito interessante, principalmente para quem é empreendedor, para quem é pequeno, médio empresário. Pessoas daqui a pouquinho começam a entrar na nossa live. E é um projeto que auxilia, né, que dá esse suporte para pequenos, médios empreendedores, para empreendedores individuais, né? Mas antes de falar do projeto, apresentar o nosso convidado, Vladimir Queiroz, o idealizador do projeto Conectando Ações e Negócios. Boa noite, Vladimir. Oi, Beto, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Tudo. Obrigado por ter aceitado o convite, assim, em cima da hora, para a nossa live de hoje, nossa live de quarta-feira, dia tradicional já aqui do projeto em preto e branco. Não, eu que Vladimir, agradeço. Sempre é bom a gente bater esses papos assim, ainda mais essa oportunidade de falar do projeto. Legal, agradeço o convite. valeu, Vladimir. Então, Vladimir, vamos começar do começo, né? Vamos partir do princípio. Apresenta o projeto Conectando Ações e Negócios. Quando surgiu, como surgiu, porque a gente já conversou uma vez a respeito desse projeto, né? Ele surgiu por causa da pandemia, né, principalmente, e a gente esperava que essa pandemia fosse durar menos tempo do que está durando até agora, né? Então, eu queria que tu fizesse uma apresentação do projeto, para o pessoal conhecer, entender como é que funciona o Conectando Ações e Negócios. Tranquilo. O, o projeto ele surgiu justamente em função da Covid, né? A gente final de abril, início de maio, há uns quase 5 meses atrás, ah, provoquei um grupo de amigos a gente pensar em apoiar empresas, pequenos, médios negócios, microempreendedores, pequenas empresas, empreendedores individuais a ter um apoio com consultorias gratuitas e a ajudar a passar esse período e esse momento singular provocado pela pandemia. Como tu bem falaste, a gente entendia que esse processo ele poderia ser mais rápido, mas não é o que está acontecendo e não vai ser o que provavelmente vai acontecer. A gente ainda passa um bom tempo nessa, nessa situação aí até ter uma vacina, efetivamente. E o projeto ele continua, né? A gente até, como já passamos 5 meses, a gente tem alguns grupos de discussões dentro do projeto e a ideia, inclusive, por mais que o pano de fundo tenha sido a pandemia, é, mesmo que essa crise, assim como todas as outras crises, elas tendem a passar e vão passar, né? As crises são passageiras, o projeto continuar. Então, essa ideia de apoiar pequenos negócios, médios negócios, com ação voluntária de consultoria das mais diversas áreas do conhecimento, que é a isso que se propõe o projeto Conectando Ações e Negócios. A gente tem esse anseio, enquanto projeto e voluntariado, em continuar, dar continuidade nessas ações. Mas isso daí já é um fato novo, já é uma boa notícia, que mesmo após a pandemia, esse grupo vai continuar, né, vai continuar auxiliando até porque vocês já devem ter percebido que isso daí não é só por conta da pandemia. Muitas empresas, antes mesmo da pandemia, já estavam em crise e a pandemia só acelerou, né, daqui a pouco um processo que já era inevitável, né? Isso é. A pandemia ela foi só o gatilho, né? Como você bem colocou, é o pano de fundo. A necessidade e a demanda ela existe. Então, mesmo que não tivesse pandemia, nós sempre vamos ter um ambiente de negócios que
vão ter empresas que precisam desse apoio, né? A gente tem um perfil no nosso país onde pequenos negócios, em especial, eles surgem muito mais por uma necessidade, isso é um perfil muito do nosso país, né? Do Uhum. que por uma vocação. Logicamente que nós temos empreendimentos que o empreendedor ele tem a vocação do empreendimento, mas a gente sabe que o contexto de país nosso ele é um pouco diferente. Em outras crises também o movimento foi muito parecido. A gente vê aí o que muda é o grau, né? Mas a gente vê impacto na economia, impacto nos empregos, e a gente vê a necessidade que as pessoas têm em empreender, não porque elas gostariam simplesmente de empreender, e sim porque elas precisam também empreender. E aí a gente tem algumas consequências, empresas que no primeiro ano fecham, né? Empresas Uhum. que não sabem fazer um planejamento, uma gestão, um acompanhamento do seu negócio, não fazem um plano de negócio adequado, vão muito no impulso. Então, é um ambiente propício a esse tipo de apoio, né? Não necessariamente são empresas que estejam passando por uma dificuldade efetiva, Uhum. mas precisam de um apoio para um entendimento melhor do segmento de mercado onde estão, a necessidade de, ok, comecei a empresa, não pensei num plano, mas consigo estruturar um plano e ver se realmente eu estou bem adequado ao que eu proponho ser enquanto negócio. Então, todos esses aspectos são demandas que o projeto ele consegue alcançar, consegue atender, consegue apoiar, né? Por essa característica que o projeto tem, dos profissionais e perfis envolvidos para dar essa consultoria e esse apoio. Dessas demandas que tu citaste, assim, quais são as que percebe, assim, a demanda mais comum, o problema mais comum de quem busca o auxílio de vocês? Ah, Ou é muito variado, assim, dependendo do perfil da empresa, é uma demanda não, diferenciada? existe uma diversidade, mas a gente percebe muito o pouco hábito que o empreendedor brasileiro tem principalmente quanto à educação financeira. Então, a gente teve outras demandas, mas eu diria que a educação financeira ela é uma temática central. A gente vê Uhum. como o empreendedor brasileiro, mesmo que ele seja muito bem intencionado e tenha apesar da necessidade, mas ele queira realmente empreender, mas a falta de educação financeira, ela atrapalha e aí tem vários aspectos que isso traz como consequência. A Uhum. gestão financeira do negócio, o planejamento financeiro do negócio, a, 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 eu misturo muitas vezes o negócio e a vida pessoal, né? Então, num primeiro momento, isso até pode acontecer, mas não é saudável que isso perdure, né? A Uhum. empresa e a pessoa física são coisas distintas, né? Então, Isso aí te refere a pessoa pegar o dinheiro da empresa para pagar contas próprias, para pagar coisas pessoais para ela? isso, ou vice-versa. Pegar o Uhum. seu dinheiro e colocar na empresa. Essas coisas elas podem ter uma interface, mas dentro de uma distinção, né? Então, Uhum. mas no final do dia eu não vou ter uma empresa para poder pagar as minhas contas? Sim, mas os dinheiros eles têm que estar separados na Uhum. medida do possível, né? Não é porque eu sou uma empresa pequena que eu não possa ter um comportamento de empresa grande. Às vezes eu Sim. tenho essas dificuldades de entendimento. O que vai diferenciar eu enquanto empresa pequena e eu enquanto empresa grande, logicamente, é a complexidade da estrutura organizacional. É volume, transação, tamanho, mas Uhum. o comportamento, ele é praticamente o mesmo. Eu Entendi. enquanto MEI, microempreendedor individual, como é que eu retiro o dinheiro da minha empresa para subsidiar a minha vida pessoal?
através de uma remuneração da empresa, Prolabore. Uhum. Né? Então, no momento que eu consigo perceber que a entidade empresa é uma coisa e a entidade eu, indivíduo, é outra, a gestão ela facilita muito com que essas duas coisas, pessoa física e pessoa jurídica, elas andem em paralelo. Perfeito, perfeito. Nós estamos conversando com o Vladimir Queiroz, idealizador do projeto Conectando Ações e Negócios. Vladimir, uma coisa interessante que tu citaste no começo, essa consultoria gratuita, né, que é oferecida a essas empresas, esses empreendedores, né, que procuram vocês. Eu queria que tu falasse um pouco desses voluntários, né? As formações que tem, que trabalham no projeto, que auxiliam vocês, né? Que tipo de profissionais tem? E também queria que tu falasse um pouco sobre essa questão do projeto ser... antes de concluir a pergunta, o Mário Júnior, meu amigo Mário, vai entrar na live a partir de agora, resolvidos os problemas técnicos. Legal. Esse parênteses para colocar o meu amigo Mário no ar agora. Boa noite, Mário. Boa noite, Vladimir, boa noite a todos. Oi, Mário. Tudo bem? Boa noite, Humberto, boa noite a todos os internautas que nos acompanham aí no nosso projeto. E para não atrapalhar o andamento da entrevista, por favor, Humberto, continua, depois eu dou seguimento. Obrigado. Então, eu queria que tu falasse, Vladimir, um pouquinho dessa questão dos voluntários, né, dessa formação, de quais são os tipos de profissionais, né, que auxiliam. E da outra vez que a gente conversou, que eu achei muito interessante, que como é um auxílio, vamos dizer assim, remoto, é profissional de várias cidades diferentes do Brasil, né? Então, eu queria que tu falasse desse diferencial, da qualidade dos profissionais, né, da formação desses profissionais, e desse diferencial de poder oferecer esse suporte mesmo remotamente. Eu converso com os colegas, né, acho uma coisa que a gente passando por esse processo pandêmico aí, pelo menos foi num momento que a gente, enquanto humanidade, a gente estava num momento de infraestrutura boa, né? Eu costumo dizer, com a tecnologia. Então, a tecnologia ela facilitou muito também, acelerou e facilitou muito essa dinâmica. Então, todo o projeto ele tem se dado de forma remota, né? Online. Então, a gente usa plataformas colaborativas, a questão dos aplicativos aí de streaming, de veiculação de conferências digitais online, então isso facilitou um monte. E o projeto ele foi concebido dentro dessa dinâmica, dentro dessa ótica. Como é que a gente poderia congregar as pessoas? Quando a gente lançou isso, os amigos próximos e outras pessoas, elas foram comprando a ideia e começaram a integrar o grupo, né, esse grupo maior já passamos de mais de 60 pessoas, e essas pessoas, por essa facilidade tecnológica, elas estão em vários locais do país. Tá? A gente conversou um pouco lá atrás, e hoje não é diferente. Logicamente que como o meu núcleo de convívio e de network, ele se concentra no sul do país, por morar aqui, tá? Morei no Rio Grande do Sul por quase 20 anos, atualmente residindo em Santa Catarina. Abrindo um parênteses, eu vim passar uns meses, estou no Rio Grande do Sul de novo, estou em Pelotas. E tu vê, né? Já estou em Pelotas e a gente continua com o projeto. Fechei o meu apartamento lá em Criciúma e viemos para cá. Estou na casa da minha sogra, da mãe da Morgana. Então, os profissionais, eles estão em toda a geografia do país. A gente tem essa concentração de profissionais no Rio Grande do Sul, né? Temos eu de Santa Catarina, outras pessoas também de Santa Catarina. Temos profissionais do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, do Nordeste. Então, a tecnologia, ela facilitou um monte, né? A questão da formação do pessoal também é bastante diversa. Então, nós temos profissionais da área financeira,
marketing, administração, recursos humanos, comercial, segmentos diversos, indústria, varejo, atacado, banco, construção civil. Então, é muito legal, né? Eu conseguir essa diversidade só foi possível por conta da tecnologia, né? Essa tecnologia, ela estreitou demais essas possibilidades, a gente juntar pessoas dos mais diversos segmentos, das mais variadas profissões, áreas de conhecimento, para a gente viabilizar um projeto dessa natureza, né? Uhum. Mari, quer falar alguma coisa? Vladimir, tu sabes que no Brasil nós, acho que nós devemos ser contemporâneos de idade, e pelo menos eu te faço uma pergunta, pelo menos eu nunca recebi essa pergunta na minha época, nem de criança na escola, nem de pré-adolescente, nem de adolescente. A seguinte pergunta: nenhum professor meu perguntou para mim, ou fez uma afirmação logo, né? A pergunta, depois a afirmação, falando para que eu estudasse bastante para eu dar emprego para as pessoas, né? Não, geralmente era uma frase da qual dizia que você tinha que estudar bastante para conseguir um bom emprego de carteira assinada, ou, enfim, um bom cargo público e tal. Eu começo a minha fala falando isso porque me parece que no Brasil nós temos uma pouca cultura de empreendedorismo que deveria ser desde cedo, né? Gostaria de saber a tua opinião. A gente estava conversando antes de tu entrar, o Beto tocou nesse assunto, né, de maneira indireta, a gente falou sobre isso realmente. E a pandemia, a pandemia, não por si só, mas outras crises que a gente tem no nosso país, ela mostra um pouco desse nosso perfil realmente. Por mais que a gente tenha uma economia baseada em pequenas e médias empresas, que esse é o nosso grande suporte econômico, né, que gera muito emprego dentro do nosso país, nós temos grandes empresas, né? O país, ele é um país grande, continental, ele tem uma economia, somos a 8ª economia, que seja a 10ª economia do mundo ainda, somos uma economia grande, mas ainda muito lastreado por pequenos e médios negócios, né? O grande negócio, ele representa uma fatia de mercado quanto ao aspecto de emprego, mas é o pequeno e o médio que realmente mantém essa base formal de pessoas economicamente ativas e trabalhando. Mas no Brasil, como tu bem colocaste, assim, a gente não é preparado para isso, né? A gente não é uma percepção, são os números, né? As próprias empresas do Sistema S, eles têm essas estatísticas. O brasileiro, ele não é empreendedor na grande maioria das vezes por vocação, que é isso que tu traz. É por necessidade. E a gente vê quando isso acontece na crise, tá aí a pandemia. Eu vi uma informação do Sebrae que se eu não estou equivocado, foi entre maio e julho, ou maio e agosto, que surgiram no Brasil mais de 1 milhão de pequenos negócios, em particular mês. O que é isso dentro de uma crise como essa? São muito provavelmente cargos de trabalho que foram extintos em função da crise, pessoas que foram demitidas, de alguma certa forma tem uma economia ou recebe uma rescisão, e aí por uma necessidade de manter uma capacidade econômica para se sustentar, vai lá, pensa, idealiza e coloca um pequeno negócio. E na grande maioria das vezes não pensa, simplesmente coloca o negócio. E aí entram em outras estatísticas. Assim como esses negócios surgem, a estatística mostra que esses negócios, em 1 ano, a grande maioria vai deixar de existir. É uma coisa meio cruel, porque, assim, de alguma certa forma, esse movimento meio vicioso, meio canibalista,
ele movimenta a economia, porque é um dinheiro que entra na economia com essas pessoas aportando em investimento, mas é cruel porque esse dinheiro ele troca de mão. E a pessoa, num espaço de tempo muito curto, ela vai perder aquele investimento. Por quê? Porque ela não teve educação financeira suficiente para gestionar e dar uma continuidade no negócio dela. Esse é um problema muito crônico, realmente, no nosso país. Eu percebo que, como tu falaste, nós somos contemporâneos, mas a partir do momento que eu consegui perceber o mundo com mais clareza, vamos dizer ali a partir dos meus 20 e poucos anos, né, participando mais do mercado de trabalho e olhando a mecânica da economia, eu vejo que hoje um pouco isso ele não é o mercado de 20 e poucos anos atrás, mas a gente ainda está muito aquém em dizer que o perfil do empreendedor nacional é um empreendedor que ele tem uma boa base de educação financeira. Eu acho que a gente ainda tem muita oportunidade para a gente melhorar, e o projeto, ele, a partir da pandemia, ele se propôs a dar justamente esse apoio. A nossa preocupação e os atendimentos que a gente tem feito, a nossa contribuição ela vai muito nessa linha. É apoiar esses pequenos negócios para que eles, primeiramente, consigam dar essa resposta nesse momento, né? Mas que eles tenham uma continuidade. Se a gente conseguir, minimamente, plantar um pouco dessa semente da educação enquanto ao negócio que permita ele ter continuidade, a gente sente a sensação do dever cumprido. A gente entende que a gente está, de alguma certa forma, contribuindo para o amadurecimento desse mercado, esse segmento da economia que é o empreendedorismo. Né? Mas tu não só um pouquinho, Humberto. Não, eu só queria complementar, só para complementar isso aí que o Vladimir falou, uma matéria que saiu na Agência Brasil, tá? Em outubro, dia 5 de outubro, e eles utilizaram uma frase, exatamente a mesma frase que o Vladimir falou aqui, que o Brasil caminha em 2020 para registrar o maior número de empreendedores da sua história, não exatamente por vocação, mas principalmente por necessidade. Nos 9 primeiros meses deste ano, o número de microempreendedores individuais, os MEIs, cresceu 14,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 10,9 milhões de registros. Entre fevereiro, um pouquinho antes do começo da pandemia, até o fim de setembro, segundo o dado do Portal do Empreendedor, foram 1,150 milhões de novas formalizações. Só para complementar. Desculpa, Mário. A pergunta, a afirmação, né, que eu ia te fazer, até uma suscitação de dúvidas, tu não acha, por um lado, Vladimir, que essa educação financeira, com todo o respeito às famílias, né, mas tu não acha que essa educação financeira, ela não passa lá atrás pela família, onde a gente educa os filhos de que não se deve deixar comida no prato, não se deve se servir mais do que necessário, não se deve deixar a luz acesa, mas justificando de uma maneira, quem sabe, até lúdica, mas didática, essa questão de custo-benefício, né, na própria convivência ali familiar, e a partir dali, depois com aquela gestão da história, aquela da mesada, né, daquela recompensa ali, aqui, né, e de alguma maneira, como fala um psicanalista, que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, Joel Birman, quando perguntado por uma mãe, né, a mãe perguntou se ela, como é que ela saberia se ela foi uma boa mãe, como é que isso funciona? E ele disse que
porque ela disse que ela trabalhava muito, dupla jornada e tal. Daí ele disse que ela não se preocupasse com o tempo, desde que todo o tempo que ela dispusesse para estar com o filho, que ela colocasse qualidade nesse tempo, a ponto de, quanto mais cedo possível, ela proporcionar para o filho um sentimento de autonomia, né? Daí usando aquele jargão do ditado, né, popular, que é os filhos são para o mundo e tal, aquela coisa toda. Tu não acha que esse progresso, que essa evolução do ser humano, né, de empreender, de se autogerir, não passa lá por trás também, até porque acho que essa pandemia aí, ela engrossou aquela fila de filhos que na minha época e na tua época moravam com os pais no máximo até os seus 20, 21. Antes dos 25 anos a gente pinoteava de casa. Agora eles estão saindo depois dos 40, quando saem. Isso é interessante que tu traz, porque tem várias variáveis, né? Tem muita. Se a gente olha o contexto de maneira mais ampla, tem muitos aspectos. Tem a questão, tu trouxeste aí tem a família, né? Eu também vejo também um outro agente aí, a própria escola, né? Também a gente poderia dizer que tem um impacto aí também da cultura do povo, né? Então, não é tão simples assim. Não quer dizer que não seja possível a gente, enquanto sociedade, a gente seguir uma estratégia, por mais que a cultura seja forte, por mais que o modelo de família, por mais que o modelo de escola, hoje, que a palavra em inglês é o que a gente chama de mindset, né? Mas os modelos, eles, historicamente, eles têm essa característica, não quer dizer que a gente não possa mudar, mas exige um trabalho, e aí a gente tem que perceber todos esses agentes. Então, eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo enquanto indivíduo, né? Eu sou filho de pais professores, uma professora de matemática e um professor de português. Não tive como sair ruim em português e matemática, pelo menos eu acho que não, né? Mas mesmo sendo filho de pessoas da área da educação, veja, a educação financeira que eu tenho hoje, eu tive um pouco dessa educação do meu pai e da minha mãe, mas muita coisa também eu aprendi depois que eu cheguei numa idade mais adulta e busquei isso daí. Não era natural da família em que eu pertencia, né? Mesmo estando numa classe social média, mas não era natural do nosso modelo, né? A escola, também na minha época de escola, a gente não falava abertamente sobre educação, não era comum isso daí, né? Então, o país, a forma como a gente vê o dinheiro, né? Então, isso são contextos que eles já vêm de décadas assim, e é um paradigma realmente que ele não é fácil de quebrar, mas ele é passível de quebrar. Então, a gente tem que entender como é que esses agentes eles funcionam para a gente começar a tentar provocar essa mudança. Como é que eu provoco essa mudança na família? Em como a família tratar esse assunto dentro de casa, né? A gente pode usar abordagens bem simples, como você falou, começar a fazer com que a criança ela tenha contato com a questão financeira usando metodologias lúdicas, por exemplo, né? Não é querer fazer com que a criança perca a sua infância, mas que ela dê importância a aspectos que isso, na sua maturidade, vai fazer com que ela financeiramente tenha uma postura mais madura do que ela o teria caso ela não tenha acesso a esse tipo de informação. A escola tem que estar dentro desse processo de construção também, porque ela vai reforçar essa questão da educação financeira. Como é que eu faço a ponte do que eu ensino, de como eu educo, né, para o futuro dessa criança quando ela for para o mercado de trabalho? Para ela ter essa perspectiva de que eu posso ter uma atividade econômica, não simplesmente buscando um emprego, mas também provocando a necessidade de querer empreender, né?
Então, a própria sociedade ela começa a se transformar no momento que esses atores eles vão mudando o modelo. É um pouco da percepção que eu tenho. Não é um assunto que a gente vai mudar da noite para o dia, mas se a gente não fizer essas conexões entre família, escola, o próprio Estado, né? Como é que o Estado ele entra com um projeto de Estado para querer que o próprio país ele veja isso com uma abordagem diferente. Então são vários, não é tão simples assim. Vamos virar a chave e agora o país vai ter um perfil totalmente diferente de pessoas que vão. Mas é possível de você provocar isso, mas tem um esforço aí por trás. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, sim. Humberto? Não, é muito interessante essa abordagem aí da questão de família, né? Porque a gente não é educado nem na escola nem em casa para ser empreendedor, né? A gente é educado para ser um bom funcionário, para tu ficar 40 anos de preferência na mesma empresa, né? Essa é a Você visão. sabe que uma vez eu ouvi uma brincadeira assim, né? Era uma tirinha, não me lembro qual era a tirinha, mas é bem engraçado, assim, parece meio dura, mas é engraçado. O adolescente é acostumado a receber mesada, né? Receber mesada, sei lá, a mesada dele era R$ 20. E aí um belo dia ele recebe do pai R$ 15. E aí ele chega pro pai, mas a minha mesada esse mês, queria conversar contigo, veio diferente. Aí ele, o que foi, meu filho? Eu recebi R$ 15. Sim, foi que eu que tu acha que é diferente aí? Não, o senhor me dava 20, agora o senhor está me dando 15. Ele, não, essa diferença aí são os impostos. É imposto. Como assim imposto? Não, porque assim, eu te propicio uma infraestrutura, tu tem água, luz, tu tem um lugar para dormir, né? Então, assim, é um exemplo bem simplório, né? Meio pragmático, assim, mas é um pouco disso daí, né? E não adianta isso acontecer só dentro de casa. Ele tem que ter isso dentro de casa, mas ele tem que ter também no ambiente onde ele está se preparando para o mercado, para que a escola consiga traduzir para ele esses conceitos de, bom, por que existe imposto? Por uma questão de cidadania, por uma necessidade, então trazer. Às vezes a gente confunde, é muito comum, eu pelo menos eu percebo muito isso, né? A questão de alguns impostos. Poxa, eu acho isso injusto. Por que a gente faz essa inferência do injusto? Minha percepção. É porque como a gente reside num país que tem muitas essas questões de fraude, de corrupção, a gente tem esse contexto no nosso país, né? Isso é muito gritante. A imagem do país no exterior tem muito essa questão de insegurança jurídica, né? Então, quando a gente vê muito dessas questões, é natural que eu pense, bom, o imposto é injusto porque ele vai passar por um processo que não vai me retornar o que eu estou contribuindo. Mas são coisas diferentes, né? Eu não estou discutindo aqui se a nossa estrutura tributária é adequada ou não, se a carga é adequada ou não, mas assim, para eu viver num condomínio, eu tenho alguns custos enquanto coletivo que eu tenho que aportar para a gente ter ali um serviço mínimo para a gente conseguir conviver, né? Então, faz-se necessário. Só que a gente termina introduzindo na nossa cabeça que ele é injusto, porque daqui a um pouco eu posso ter um pouco de desvio. Então, veja, é importante que eu tenha o papel da escola para trazer essas clarezas e mostrar da importância e começar a educar, a família, por sua vez, também começar a educar. O imposto só como exemplo, a gente tem vários outros aspectos da educação financeira. O Estado, no momento que ele mostra que ele tem um projeto de Estado, não um projeto de governo,
mas um projeto de Estado para apoiar isso de maneira sustentável. Então, não adianta ter uma coisa isolada só, tem que ser um conjunto, e por isso que é tão complexo. Mas eu acho que a gente está nesse caminho, por mais que a gente ainda, de novo, a gente seja impactado por uma crise e esses movimentos aconteçam por uma necessidade, mas eu, pelo menos hoje, não sei se porque eu tenho acesso à informação de maneira mais fácil hoje, também tem isso, né? Mas pelo menos hoje eu percebo que, ainda com esse movimento, a gente tem percebido discussões que fazem com que essas empresas elas vejam a necessidade de se educar. Dentro da própria pandemia, assim como eu vi reportagens mostrando esse aspecto de que empresas surgem por necessidade, não por vocação, mas eu também vi reportagens mostrando para esses mesmos empreendedores que é importante que eles percebam a necessidade de estarem preparados para esses empreendimentos. Então, cada vez mais isso deixa de ser que antes parecia muito assim, ok, mas eu não preciso disso, isso é para o outro, eu não preciso. Hoje eu acho que, por mais que o empreendedor ele vá pela necessidade, mas eu tenho percebido que ele vai pela necessidade, mas ele já tem um pouco mais de clareza de que ele precisa de minimamente uma base. Então já é uma mudança. Tu sabe, eu te ouvindo falar, eu vou lá nos meus 16, 17 anos, e que eu já tinha acabado o segundo grau e tal, não, estava acabando o segundo grau, e entrei naqueles estágios do CIE na época, nem sei, acho que tem ainda, né, do CIE. E aí eu fui estagiar, Vladimir, em 2 agências de publicidade de Porto Alegre, bem conhecidas, que fizeram uma fusão na época. E eu entrei como estagiário, né? Estagiário de segundo grau e tal, pelo CIE, e era um contrato de 2 anos de estágio, e atividades de estagiário seria o boy de luxo, né, que a gente chama. E aí, eu lembro que efetuar mesmo funções de estagiário, de segundo grau, dentro dessa agência, eu acho que se eu fiz isso durante 3 meses, foi muito. Por quê? Porque um cara chamado Ricardo Miranda, que era um dos proprietários da agência, ele viu em mim, mesmo com um tênis All-Star, uma calça jeans batida, uma camisa do Pink Floyd, ele viu em mim potencial, e ele lembra como se fosse até hoje. Ele me chamou na sala dele e falou o seguinte: amanhã, eu gostei da tua roupa, gostei. Ele falou bem assim: gostei da tua roupa, eu usaria, porém num sábado ou num domingo, né, num show de rock, para dar uma curtida, né, no final de semana. Mas eu quero tu segunda-feira, de terno e gravata. Chamou a secretária e falou assim: eu quero que coloquem uma mesa menor ao lado da minha, aqui na minha sala, uma cadeira, um telefone e bastante material de escritório, caneta, essas coisas assim em cima da mesa, porque o Mário, a partir de segunda-feira, vai passar a me assessorar aqui. E aí aquilo, eu tomei um susto. E aí, esse cara, durante esses 2 anos que eu convivi com ele, ele é o culpado de eu, a minha vida toda, bem dizer, eu fui um profissional liberal, autônomo, por causa desse cara, porque esse cara me fez eu enxergar que não que fosse errado trabalhar de carteira assinada, não que fosse errado fazer um concurso público, não. Mas ele fez eu enxergar que todas as pessoas, em geral, elas têm vários talentos a serem desenvolvidos. E seria um crime, às vezes, não se usar talentos e deixar que eles se atrofiem em nome de uma pseudo-segurança financeira atrás de um concurso público ou em decorrência
qualquer atividade subsidiária no sentido de trabalhar como empregado e tal, nada contra. Mas ele me mostrou que tu sendo empreendedor, autônomo, que tu pode ir muito longe. E eu, graças a Deus, naquela época, eu tive digamos, a disciplina de ouvi-lo e seguir tudo aquilo que ele falava. E te digo, hoje eu atuo como advogado, tenho formação na área, sou radialista, né? Enfim, trabalho com rádio, lá em Torres, estou trabalhando agora com redes sociais e tal, tenho formação em produção executiva de rádio e TV. Então, mas todos esses meus conhecimentos foram usados e são usados para atividades autônomas, né, como profissional autônomo. E justamente por causa dessa visão que me foi me dada lá atrás, de enxergar a potencialidade, de enxergar, de ter... Porque a visão do empreendedor, numa situação às vezes caótica, ele enxerga uma oportunidade, que só ele enxerga, né? Então, isso, por um lado, eu acho que é um grande diferencial quando, de certa forma, pessoas funcionam como, digamos, um farol de milha na tua vida, ou como um limpador de para-brisas, para que tu enxergue melhor as coisas, né? E não querendo condenar quem não é empreendedor, né? Optou por uma outra carreira, mas tu sendo empreendedor, na minha opinião, a tua vida, ela pode ser uma vida com rotina, no sentido de roteiro, rotineira, mas ela jamais vai ser monótona, jamais. É o que eu penso, não sei se tu concorda. Não, eu concordo, eu até ampliaria essa visão, né? Não tem o certo, não tem o errado. Todo indivíduo, ele, independente de qual rumo que ele vai dar para a carreira dele, como tu bem falaste, se eu vou para o segmento privado, se eu vou para o público, se eu vou ser CLT, se eu vou ser empresa, né? Se eu vou empreender, ele enquanto o próprio conceito, né, de economicamente ativo é isso, né? Enquanto eu, indivíduo, conseguir contribuir para o todo, para a sociedade, dentro da localidade que eu estou inserido, né, eu vou estar ali fazendo essa contribuição. E essa contribuição pode se traduzir nesses diversos modelos, né? Isso vai muito de como que cada sociedade está preparada para isso daí. É que a nossa sociedade ela vem de um modelo histórico antigo que a gente tem muito dessa questão da dependência, de esperar por alguém para conseguir o que eu preciso. Então, a gente não tem, historicamente, tanto essa veia de empreendedorismo como outras sociedades elas conseguiram provocar isso pelo contexto, da forma como elas foram construídas, e tu tem isso mais arraigado no coletivo, né? De ter muito essa questão do empreendedorismo. Mas não tem certo, não tem errado. Pô, se eu pensar numa pessoa que é CLT, ela não deixa de ser empreendedora. Ela é empreendedora da vida dela, dentro de uma empresa. Tem gente que consegue realmente trabalhar. Tem gente que não é que ela não tenha capacidade, mas ela não se vê com uma empresa, ela só se vê trabalhando para alguém. Ela é muito mais eficiente trabalhando para alguém do que trabalhando para si só. Assim como tem pessoas que são contrárias, não se veem trabalhando para ninguém. Elas querem ter essa prerrogativa de elas mesmas avançarem com a sua empresa. Tem muito daquilo que a gente quer, né? O que eu quero para mim? Assim como tem gente que tem vocação de ir para o serviço público, né? E ainda assim, mesmo no serviço público ou no setor privado, tem pessoas que, cara, elas vão estar ali, a motivação delas ali é só o salário do final do mês. Eu não tenho tanto anseio em querer crescer muito. O tamanho do que me cabe na vida é aquilo ali. Então não tem certo, não tem errado. Então, aproveitando esse gancho, e aí voltando de novo, eu vejo muito como o nosso país, e aí especificamente no aspecto de empreender, né, com negócio,
Eu vejo que a gente realmente tem evoluído. Olha, o conceito de incubadoras, né? Na década lá de 90, ali 95, entre 95 e 2000 e hoje, evoluiu um monte. Hoje o país nosso, ele já não mais fala em incubação, mas a gente já está aí tratando de startups, né? Que no final das contas elas estão dentro de grandes complexos de incubação de empresas, né? Mas o que é uma startup? Então a gente tem esses ambientes nossos bem mais amadurecidos do que há 10, 15 anos atrás. Eu vejo que a gente avançou, por mais que a gente ainda tenha essa característica do empreendedorismo por necessidade e não por vocação, mas eu vejo que o ambiente de empreendedorismo dentro do nosso país, ele evoluiu um monte, né? As empresas nacionais que estão surfando nessa onda do financeiro com tecnologia, as fintechs. Nós temos exemplos de fintechs nacionais que viraram unicórnios, né, que são empresas que elas explodem da noite para o dia, supervalorizam e são adquiridas, né, por outros investidores. Então, realmente, é um ambiente de empreendedorismo do país. Parece meio paradoxal isso, mas eu percebo que, por mais que a gente ainda tenha uma oportunidade muito grande em melhorar esse aspecto da educação financeira e de como eu lido com a questão empresa, né? O empreendedorismo no país, eu vejo que ele, num futuro muito próximo, ele vai alavancar e vai impactar muito mais na questão econômica do nosso país. Se a gente souber aproveitar bem essa relação entre empreender e melhorar esse aspecto da educação financeira no perfil do nosso empreendedor, a gente só tem a colher frutos muito positivos desse resultado. Legal, muito bom. Vai, Mário. Não, eu pensei que tu fosse falar, não queria te atrapalhar. Eu acho que é bem isso que o Vladimir falou. Eu acho que o brasileiro, acho que tem muito de emocional, né? Nós somos um povo muito humano, né? Claro. Passional, né? A gente é muito passional, né? Passional, nós somos muito, muito passionais e tal. Eu até acho que nós aqui no Sul, né? Eu até estava falando hoje, conversando hoje até com um amigo sobre isso, né? Eu acho que aqui nós no Sul, eu até te pergunto isso, Vladimir, porque tu naturalmente está de um outro estado, mas principalmente aqui no Rio Grande do Sul, nós somos vistos pelos outros estados até como um povo mais fechado, né, e tal, né? Nós que somos aqui, capaz que nós vamos assumir isso, né? Bairrismo, mas me parece que nós temos nós somos um pouco menos contaminados por essa questão passional aqui no Sul, mas até porque há uma disputa ali nessas questões de mercado entre Rio Grande do Sul, São Paulo e tal, né? Qual o estado mais desenvolvido economicamente? É óbvio que é São Paulo, é óbvio, isso eu não tenho dúvida, mas há, sim, uma certa concorrência ali e tal. Mas as paixões, muitas vezes, elas frustram e atrapalham, né, os negócios, porque elas são desprovidas de profissionalismo, né? Há, de certa forma, um amadorismo que faz parte até do início, pela falta de experiência, mas ao longo do tempo que, né, não há um aprimoramento de se buscar uma ajuda técnica ou de se aprimorar o conhecimento na sua atividade. Meu Deus, eu lembro, assim, eu nem formado, nem advogado eu era ainda, eu lembro de um cliente entrar num escritório que eu fazia estágio, desesperado, porque ele tinha pegado aquele PDV, plano de demissão voluntária, acho que na época do Meridional, acho que era uma coisa assim, e ele teria comprado um mini mercado num bairro e tal.
E ele, na época, ele gastou em torno aí, sei lá, vou chutar hoje, pegou toda aquela indenização, sei lá, em torno de R$200 mil, e botou toda ela ali. Só que, na verdade, ele antes não contratou uma assessoria, né, para fazer primeiro um briefing, né, sobre a situação, né, daquele negócio, né, da sua potencialidade do seu desenvolvimento e tal. E ele perdeu, bem dizer, quase todo o dinheiro no negócio, porque, enfim, estava cheio de dívidas e obrigações não cumpridas e tal, e ele assumiu o ativo e o passivo e estava apavorado, e com família, aquela coisa toda. Então, me parece que, mesmo quando a gente vai realizar um sonho, né, um sonho pessoal, que muitas pessoas, às vezes, abandonam uma carreira pública com uma certa estabilidade, que hoje até com salário parcelado, não sei onde está a estabilidade, ou até uma empresa, ou abandona uma empresa, ou até vai se aposentar e vai se aventurar num novo negócio, me parece que há uma necessidade de se buscar uma orientação técnica, né? Da gente se apropriar da informação correta para se desenvolver um projeto, né? Até para que ele, digamos, não entre nessa lista que o Vladimir falou, que dos negócios que são fechados ali num curto prazo ali, no curto, médio prazo, quando, na verdade, para tu saber que o negócio deu certo, pelo menos eu aprendi assim, pelo menos tem que ter a partir de 5 anos, né, mais ou menos isso, né, para tu dizer assim, não, olha, realmente a coisa, né, mais ou menos engrenou e tal, agora é só procurar tocar de uma forma adequada e tal, não se tem mais aqueles efeitos surpresa. Pelo menos foi assim com o meu escritório, logo quando eu abri. Claro que dá o frio na barriga, mas eu acho que o frio da barriga, assim como ele assusta, mas ele também pode ser usado como combustível, né, em decorrência dos desafios que vão surgindo e da capacidade que a gente tem de se desenvolver como ser humano, eu acho que como qualquer negócio. Esse próprio projeto que eu e o Humberto aqui a gente desenvolve, quando me veio a ideia, eu pensei, não é exatamente a minha área, o meu métier, né, eu tenho que me associar a alguém que conheça, que tenha esse conhecimento e que socialize esse conhecimento, para que possa se desenvolver. Então, não é à toa que a gente está aí com mais de 18, em torno de 18 mil participações aí dentro desse nosso projeto. Então, há necessidade, sim, claro que a paixão é importante, né, tantas outras questões que nos movem também, mas principalmente o profissionalismo. Eu acho que a palavra-chave que tu trouxe aí é o conhecimento. Né? Independente de como surjam as empresas pequenas, até elas chegarem a um determinado tamanho, né? E não quer dizer que tem que obrigatoriamente ser grande, ela começa com alguém fundando, né? Então ela tem uma característica familiar, se ela vai abrir mercado ou não, se ela vai ser uma sociedade anônima, mesmo que de capital fechado ou não, ou se ela vai ser uma empresa pequena ou média, enfim, a palavra-chave é o que falou, é o conhecimento. E eu acho que eu tenho percebido aí na minha trajetória profissional que o nosso mercado empresarial, e falaste do regionalismo, guardado as devidas proporções regionais, né? Ele tem amadurecido. Por mais que a gente ainda tenha problemas no nosso país, insegurança jurídica, alguns problemas conjunturais, outros estruturais, mas não dá para negar que, assim, não é um país que ele diminuiu, né? O nosso país, ele ainda assim, ele consegue movimentar muito a economia. E o mundo percebe isso, e a própria nossa economia percebe isso. Né? A gente tem que separar. Não estou dizendo que a gente não tem problema, não é isso. Né? A gente não tem problema. Tanto é que a gente pode, se a gente quiser, conseguir resolver esses problemas. Mas, olhando para o contexto das empresas, a gente tem mercado, mais variados segmentos. Esse exemplo que tu trouxe aí do supermercado, né? Veja, eu trabalhei em varejo há muito tempo. É um segmento que, assim, varejo de alimentos em particular, né? Ele é um segmento que remunera bem, porque as pessoas precisam se alimentar, né? Eu tenho que comprar comida,
né? É um segmento. Tem muita concorrência? Tem. Por ser um segmento muito bom, tem muita concorrência, né? Mas eu preciso comprar comida. Não foi o segmento ou o mercado que atrapalhou, de repente, o teu amigo, né? Essa questão de eu tenho que ter um especialista, eu tenho que buscar conhecimento. Agora eu tenho que sair tentando colocar no meu negócio um modelo de um grande varejista. Depende, porque tem coisas que não vão caber pelo teu tamanho, dependendo do teu tamanho, não vão caber. Mas quando a gente fala em profissionalizar, é justamente qual é o conhecimento minimamente necessário que eu tenho que ter para entender bem o meu negócio, para eu estar preparado em relação a potenciais situações que a gente chama de risco, por exemplo, para eu mitigar isso daí, eu controlar melhor, eu gerir melhor o meu negócio. Falando do projeto, todos os atendidos que nós tivemos, todos os cases, né, que a gente chama, é interessante isso, porque a gente percebe se não tem esse entendimento, mas pelo menos tem abertura. Nós tivemos cases atendidos que eles tinham esse entendimento de que, olha, eu vim buscar esse apoio porque eu preciso saber como é que eu melhor aplico uma boa prática para essa questão dentro do meu negócio. Esse foi um aspecto. Um outro aspecto era, mesmo eu não tendo esse movimento, mas eu estou disposto a ouvir. Então, teve alguns atendidos que quando a gente tem um processo de início, meio e fim, né? A gente recebe eles, tem todo um mandamento, mas durante esse processo, quando a gente começava a levar o diagnóstico para o atendido, eles estão muito abertos a querer beber dessa informação. Então, mesmo quando não tem a clareza da necessidade, mas quando eles percebem, puxa vida, tem tudo isso por trás, mesmo o meu negócio sendo pequeno, tem. Que é isso que tu falou, eu preciso conhecer o meu negócio para evitar minimamente alguns erros. Não quer dizer que eu não vá errar, mas eu preciso ter um pouco de conhecimento do meu negócio para bem gerir e errar menos. E se errar, aprender com o erro e melhorar. Isso é a profissionalização, né? E aí eu vou ver qual é o tamanho que eu fico. Daqui a um pouco é uma coisa que vai crescer mais, e aí cada vez mais que eu for aumentando de tamanho, aumentando de volume, eu vou me expondo mais ao mercado, o que vai sempre exigir que eu conheça mais ao que eu estou me expondo. É um ciclo virtuoso. Se eu fizer isso bem feito, a chance de ter continuidade e prosperar é maior. Legal, legal. Mário, a gente já está caminhando para 1 hora de live, né? Então eu queria que o Vladimir voltasse um pouquinho para para esclarecer um aspecto aí, o pessoal acabou de falar de case, né? De empresas e empreendedores que procuram vocês. Eu queria que você explicasse como é que funciona esse contato, como é que o pessoal encontra vocês, né? O pessoal que está assistindo aí, que está com problema, aí, microempreendedor, pequeno, médio, empresário que está com problema, esse problema de educação financeira, que não sabe cuidar do dinheiro, não sabe gerir o dinheiro, não sabe administrar a empresa. Como é que essas pessoas, como é que esses empreendedores podem procurar vocês, como é que é esse contato que eles fazem com vocês, né? E depois de feito esse contato, como é que é o trabalho que vocês fazem com eles? E para complementar essa trilogia de perguntas, disseste que todo o suporte para quem procura vocês, o grupo oferece um suporte gratuito, né? Mas eu sei que existe uma contrapartida desses cases, né? Então, eu queria que tu explicasse essa contrapartida, que não é obrigatória, né? Mas seria uma coisa bacana. Então, eu queria que tu explicasse todos esses passos aí para o pessoal entender como é que funciona direitinho esse auxílio de vocês. Legal. O projeto, com esses 5 meses aí já de estrada,
a gente estruturou, nós temos uma página no Instagram, que é Conectando Ações e Negócios. Vocês acham a gente no Instagram, né? Então lá a gente faz publicações, posta Eu vou colocar imagens. o pessoal do Instagram. Legal. Então, a gente está com essa páginazinha no Instagram, né? As lives que a gente promove, todas as ações que a gente faz enquanto projeto, tá lá no Instagram. Lá no Instagram, na Instabio, lá do projeto, lá, a gente tem lá um link, que aí tem os formulários adequados lá. Então, tem um formulário, caso eu queira participar como voluntário, ou se eu quiser ser uma empresa atendida. Então, no Instabio, a gente, tendo acesso ali, eu vou ter a opção ali que eu entenda como adequada. Eu estou procurando o projeto enquanto atendido, vai ter um formulário específico para eu preencher. Eu estou procurando o projeto enquanto voluntário, né? Tem também links para o WhatsApp, se quiser bater um papo com a gente. Nós temos e-mail, o Conectando Ações e Negócios, também tudo junto, @gmail.com. Tá? E aí, mais recentemente, nós abrimos um canal no YouTube, e aí começamos a fazer também algumas lives e a postar esses vídeos, e a gente está querendo usar esse canal de maneira também mais a difundir conhecimento, enfim, mas respondendo praticamente assertivamente a primeira pergunta, página no Instagram, Conectando Ações e Negócios, e também o nosso e-mail, conectandoaçõesenegócios@gmail.com. Isso é uma forma de nos contatar. Ou no boca a boca, né? Os próprios voluntários, às vezes, são contatados a partir que as empresas ou pessoas próximas conhecem o projeto por eles, entram em contato com a gente e a gente começa a ou colocar no grupo como voluntário ou começar a atender enquanto empresa a ser apoiada. A dinâmica, ela se dá, uma vez que o voluntário ele vem para o projeto, ele fica num grupo maior, participando ali das dinâmicas. As empresas, enquanto ela entra e busca o apoio, a gente faz uma entrevista inicial para entender qual é a situação da empresa. Esse resumo ele é compartilhado com esse grupo, que é um grupo de WhatsApp que a gente tem do projeto, restrito aos voluntários apenas, né? Então a gente tem ali nesse grupo de WhatsApp ali mais de 60 pessoas voluntárias, né? Das mais diferentes áreas, como a gente já comentou aqui. Esse case do atendido, ele é colocado lá, a gente fecha um grupo de voluntários com o perfil para poder atender esse negócio. A gente começa a fazer entrevistas de entendimento, questionários de discussão, até a gente ter informação suficiente para a gente poder dar um diagnóstico. E aí é feito esse diagnóstico e uma entrega para essa empresa, onde é feito um acordo formal entre o projeto e o atendido do que foi observado e de possíveis planos de ação para tratar essas questões específicas da empresa. Essa seria uma primeira parte. Uma vez que isso é entregue para o atendido, a gente viu que era importante dar uma continuidade com o atendido, com o case, com a empresa. Então, esses planos de ação, a gente segue acompanhando isso com o sócio proprietário da empresa, para que ele consiga efetivamente implementar essas ações. Uma vez essas ações postas, não necessariamente todas as ações, já tivemos cases que a gente colocou todas as ações, tem cases que a gente definiu ali um grupo de ações, 5, 6, 10 que sejam, mas ele, enquanto dono, ele disse, não, eu queria focar inicialmente nessas X ações. Também é possível priorizar, né? Desde que ele entenda que isso vai fazer diferença para ele, a gente implementa essas ações e aí sim finaliza a segunda parte do processo. E aí fecha o ciclo. Esse ciclo, desde a entrevista inicial, discussões de entendimento com os voluntários e o atendido, definição dos planos e implementação dos planos, tem girado em torno aí de 3 a 4 meses. Nós temos cases aí que eles fecharam antes e outros que eles levaram esse tempo até a gente fazer toda a implementação dos planos de ação.
Então, fazendo um resumo, essa é a dinâmica. A questão da contrapartida, quando uma empresa nos procura enquanto atendido, se ela vem pelo formulário, ela foi lá no Instagram, entrou no formulário de cadastro. Lá tem uma sinalização que a gente informa que dentro desse processo da consultoria, que ele é gratuito, né, a gente vai sugerir uma contrapartida de doação, se possível. Não é nada obrigado, mas como o projeto ele tem um cunho de solidariedade, assim como a gente está apoiando a empresa, a gente quer multiplicar esse apoio da empresa com mais solidariedade. Então, as empresas, quando elas são atendidas, muitas vão até perguntando para a gente, estamos andando aqui com o projeto, já estamos na etapa de implantação, como é que funciona? A gente, não, vamos implantar tudo, vamos terminar, e aí a gente trata dessa questão da doação. E aí, quando a gente termina todo o processo de entrega da implantação dos planos, a gente conversa com a empresa, o que é que tu consegue doar, qual seria a tua participação, se dá, também se não dá, não tem problema. É tudo muito contributivo, não tem obrigação nenhuma. Então, a gente já conseguiu fazer algumas doações nesse processo. Já doamos cestas básicas, já doamos calçados, atendemos algumas instituições sem fins lucrativos, né, nesse aspecto do voluntariado. Então, é bem legal porque a gente, enquanto indivíduo, a gente está empreendendo esse voluntariado, né? A gente consegue ajudar essas empresas, as empresas atendidas conseguem multiplicar, as que conseguem fazer as doações, né? Conseguem multiplicar esse apoio com apoio a outras instituições, e esse barato assim, é legal, porque termina que todo mundo se envolve com isso daí, né? A gente quer fazer com que essa corrente ela seja mais produtiva para todo mundo. E é nesse contexto que acontece. Legal, muito bacana. Mário? Não, eu acho que é isso. As minhas últimas considerações é no sentido de que o que o Vladimir, na verdade, traz na fala dele, na mensagem que eu capto, né, que eu acho que é importante as pessoas captarem, é que não caiam no desespero pelo fato de ter perdido seu emprego, né, mas que busquem outras alternativas porque elas existem, né, e pessoas assim como o Vladimir, que desenvolve esse tipo de trabalho, né, procuram demonstrar isso, né, que são várias portas, né, que representam várias oportunidades que, infelizmente, né, ao longo, pelo menos aí, olha, pelo menos na nossa época de escola, né, não se era discutido empreendedorismo dentro da escola, né, tu ia falar sobre isso, quem sabe, numa faculdade de administração ou de marketing e tal, mas eu acho que é fundamental isso ser também conversado em casa, né, e como o Vladimir tinha falado, né, uma questão de cultura, de mudança de comportamento, de maneira gradativa. Qualquer processo educativo e qualquer mudança na vida de qualquer ser humano tem que ser de maneira gradativa, porque não deixa de ser um choque, não deixa de causa, né, toda uma transformação na vida da pessoa, né? Então, mudanças simples, né, já causam, né? Então, e eu acho que papel do pai, da mãe, do irmão, de nós mesmos, é enxergar, quem sabe, essa questão da pandemia como também, né, como uma oportunidade de repensar, né, da gente se repensar enquanto pessoa profissional, né, e quem sabe tomar outros caminhos que existem, né, Vladimir? Com certeza, com certeza. Eu mesmo, enquanto profissional, né, eu tenho aí mais de 20 anos de estrada trabalhando com empresas, eu penso em chegar a um determinado momento na minha vida profissional CLT, né, em querer de alguma forma empreender, né, porque eu dentro daquele conceito que a gente falou de economicamente ativo, ainda mais que a gente percebe que a longevidade do ser humano ela aumenta, então a estimativa de
de longevidade do brasileiro aumentou. Então, por mais que eu chegue numa idade de aposentadoria formal, vamos assim dizer, onde eu vou me aposentar, nem que seja compulsoriamente dentro do meu modelo de trabalho CLT, mas eu ainda tenho muito a contribuir dentro desse conceito de economicamente ativo. E por que não empreender? Né? É uma possibilidade. Eu vislumbro, eu não quero, se a vida me permitir, se Deus me permitir, eu ir até os 80, 85, 90, a expectativa de vida do brasileiro aumenta muito, né, também com o resto do mundo, eu estando nas minhas faculdades mentais e poder contribuir, por que não empreender? Né? Então, eu acho isso legal. Eu queria só acrescentar que, por mais que eu tenha começado a fazer esse movimento, mas o projeto ele é muito maior do que o Vladimir. Foi muito legal a gente bater esse papo hoje aí, porque a gente temos muito, assim como os voluntários que começaram há 5 meses atrás com a gente, tem muita gente nova também entrando no projeto. Tivemos pessoas que saíram durante o processo do projeto, isso faz parte, né? Mas assim também como saíram, tivemos pessoas que entraram, né? Provavelmente a gente esteja com essas pessoas assistindo a nossa conversa de hoje. Então, é legal ressaltar que o projeto não seria nada sem as voluntárias e sem os voluntários. E também sem as empresas atendidas. Então, agradecer ao nosso grupo aí, o pessoal se esforça um monte, como a gente está falando de voluntariado, né, Beto, Mário? A gente sabe que é uma atividade extra classe, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem suas atividades principais, quer CLT, quer empreendedor, né? Quer setor público, quer setor privado. Então, a gente pega uma hora do nosso tempo, às vezes é final de semana, às vezes muita coisa acontece à noite durante as semanas, nossas reuniões, atendimentos. Então, agradecer realmente a todas e todos os nossos voluntários e voluntárias que estão junto com o projeto, acreditam no projeto, ao pessoal que está chegando novo, espero que tenha ficado elucidativo como é que se dá o projeto, como é que ele acontece, porque às vezes o voluntário, ele entra no projeto e aí ele começa a pegar um pouco mais dessa dinâmica mesmo na prática, quando ele entra dentro de um case para atender uma empresa. Não são todos que, no primeiro momento, entram dentro de um case, e aos poucos eles vão participando do projeto e do que o projeto oferece. Então, esse tipo de conversa que vocês abriram para o projeto, nesse espaço em preto e branco, para a gente conversar um pouco, não só do projeto, mas de outros aspectos, né, das questões que foram levantadas aqui, mas ainda assim é importante para que os voluntários e as voluntárias que estão no projeto, eles percebam no que é que eles estão inseridos, qual é a entrega em potencial, o que é que se espera, né? O que é que eu vou receber em troca. Então, é bem legal, agradeço mais uma vez o espaço e a oportunidade para a gente poder falar um pouco aí conectando ações e negócios. Espero que com isso a gente tenha mais pessoas que busquem o projeto ou para dedicar um pouco do seu tempo, né? E eu também empresas que viram essa conversa e se viram fazendo parte do projeto enquanto atendido. Estamos dispostos aí a doar esse nosso tempo, né, para apoiar e melhorar esse segmento aí quanto ao aspecto do empreendedorismo, a fazer com que a gente tenha um ambiente mais maduro enquanto país em relação aos negócios. Legal, legal. Agradecer, então, agradecer primeiro a participação do nosso convidado, Vladimir Queiroz, idealizador do projeto Conectando Ações e Negócios. Foi um papo muito bacana sobre empreendedorismo, né? Como disse, o brasileiro está empreendendo cada vez mais, mas tem que começar a empreender com qualificação, com inteligência, para logo ali na frente não
não perder tempo nem dinheiro, ficar pior do que estava quando começou, né? Então, que use a inteligência, que pesquise, que busque auxílio de quem pode realmente auxiliar a entrar nesse universo do empreendedorismo. Agradecer, Mário, obrigado por ter entrou um pouquinho atrasado por questões técnicas, mas graças a Deus deu tudo certo, pôde participar de mais essa live com a gente. Agradecer ao pessoal aí que nos assistiu, né? Agradecer a você que está assistindo agora, depois que está gravado, que clicou e está assistindo nesse exato momento, não é mais o ao vivo, né? Está assistindo a gravação. Obrigado a todos aí que estão apoiando o projeto em preto e branco desde o começo. E já avisar, né, Mário, a gente está finalizando a 4ª edição impressa do jornal, né? Agora em novembro, comecinho de novembro, a versão impressa do Em Preto e Branco vai estar circulando em Torres, né? Vai estar sendo distribuído em Torres. Uma pauta bem bacana, uma edição bem bacana, bem diferenciada das outras que fizemos até o momento, né? E é isso aí, semana que vem voltamos com mais um assunto. Novamente agradecer, obrigado, Vladimir. Obrigado. Quer falar alguma coisa, Mário? Não, chegou perto. Não, tranquilo. Ele quer falar alguma coisa. Então, agradecer. Ameaçou, mas não foi. Chegou perto do microfone, não vou falar, não, mudei de ideia. Então, agradecer a todo mundo de novo, obrigado de coração, até a semana que vem, fiquem com Deus, curtam bastante. Se for sair na rua, usem máscara. Isso Valeu, aí, pessoal. Saúde e segurança em primeiro lugar. Valeu, um abraço, boa noite. Valeu, boa noite.